Faz Direito é um podcast de discussão de casos jurídicos coletados pela equipe junto aos tribunais ou recebidos de ouvintes. A finalidade é utilizar casos reais para explicar ao público, de forma simples e objetiva, como funciona o direito no Brasil. Todos os dados pessoais são preservados para garantir o anonimato das partes, advogados, promotores e juízes. Os apresentadores são advogados, mas nenhum dos casos narrados são da sua prática profissional ou relativos aos seus clientes, em razão dos seus compromissos éticos e do dever de sigilo cliente-advogado. Faz direito. Faz direito, galera. Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Faz Direito, um podcast muito legal. Hoje a gente vai conversar sobre um tema de direito civil, ausência. O que será que é ausência? Gente, você fala direito civil, as pessoas já ficam nervosas, né, Guilherme? Vamos falar que direito privado. Não fala direito. O podcast faz direito. Evita essa palavra. Evita essa palavra. Exato. Então, Lucília, você não vai se apresentar? Oi, gente. Oi, ouvintes. A gente já se apresentou, gente. Mas sempre se apresenta. Quem que começou por esse episódio? Pois é. Ah, é verdade, desculpa. A audiência rotativa do podcast. Vai lá, bora lá. Olá, pessoal. Meu nome é Lucília, tudo bem? Tá? Pra quem não me conhece, tá bom, Alessandra? Tá ótimo. Eu sou a Alessandra, que a Lucília já apresentou. Tudo aqui é advogado, gente. É um problema isso já. Posso contar a nossa história de hoje? Pode contar a história de hoje, sempre fazendo menção ao nosso quarto elemento, que na verdade é o que é o quinto elemento, o Pink. Mas o time tá desfalcado. Exatamente. Coitado, o Pink não quer aparecer, o meu Guilherme traz. Eu faço questão, não faz. Vai passar vergonha com todo mundo, não tem essa história. Bora lá. Galera, essa história de hoje é uma história que enviaram pra gente. Inclusive, vocês podem enviar a história de vocês pra nós, né, no nosso e-mail. É uma história que aconteceu com... a gente mudou o nome dos personagens, tá? Lógico. Com a nossa querida Afrodite. Ela era uma modelo que desapareceu há 13 anos. Deixou pra trás marido, Hefesto, e o filho, Eros. Após uma busca exaustiva, sem nenhum sucesso, ninguém achou a Afrodite, a galera desistiu de procurar, né? Porque aí o pessoal, não, gente, morreu, né? Ou foi sequestrada, enfim, morreu. Ao longo, né, dos 2 primeiros anos, várias pessoas vieram atrás do Hefesto, né? Porque, assim, a Afrodite sumiu, mas a dívida não some, né, gente? E aí eles vieram lá pra cobrar as dívidas da Afrodite. E assim, o cara não tinha, o marido dela, a gente tinha a mínima ideia da existência dessas dívidas, né? E aí, gente, tem que pagar esse trem ou não? Camargo sumiu, e agora? Se a minha vontade valesse alguma coisa, não pagava, né? Mas não vale. Não é o que eu quero, né? Não, a E aí? princípio não tem que pagar nada, né, gente? Calma aí, a pessoa some, calma. Tem todo um evento aí pra acontecer ainda, né? Gente... Aliás, some gente no Brasil pra caramba, né? É impressionante. Em média, 183 desaparecimentos por dia. É incrível. Tá? De 2019 a 2021, gente, foram 200 mil pessoas desaparecidas. Isso é dado do Fórum de Segurança Pública, só que metade volta, tá? Então, Que bom, né? Para algumas pessoas é bom, para outras nem tanto, né? Acho importante falar que tem uma lenda urbana que a gente vê nos filmes, nas novelas, né? Tem que esperar 24 horas para ir atrás da pessoa desaparecida. Não. A busca pode ser imediata, quando tem indícios que a pessoa houve uma quebra de rotina. Inclusive, o ECA manda, no caso de criança e adolescente, a busca ser imediata, né? Mas isso é para todo mundo. Então, se está suspeitando que um parente, um amigo aí desapareceu, não precisa demorar 24 horas para ir na polícia. E se a polícia recusar fazer o boletim de ocorrência, aí você tem como reclamar na ouvidoria, reclamar no Ministério Público. Vamos entrar no advogado para reclamar para vocês, gente. Melhor coisa. Melhor, né? Vai dar mais Exatamente. retorno. Mas nada de esperar 24 horas, né? Bom, nessa situação que esse povo veio cobrar essas dívidas aí do Hefesto, o que aconteceu, né? Ele ficou, gente, agora, né? Pago, não pago, o que eu faço? Bom, ele falou, bora procurar um advogado, né? Porque eu não sei o que fazer. Os credores tudo dela
Credor, não sei, né, gente? Não sei se é credor também. Pessoas que alegavam ter crédito. Exato. Né? Ele foi lá e procurou, né, um advogado, nosso querido doutor Apolo, né, para as histórias que a gente não pode falar o nome das pessoas, para ver o que podia ser feito, né? Esse mito do direito. É um mito do direito, o homem tem praticamente quase 100 anos, né? O doutor Apolo vai lá e fala, então, filho, você precisa ir entrar com uma ação para resolver esse negócio, né? Uma ação declaratória de ausência. Motherfucker, Exatamente. Foi essa cara que eu acho que ele... E essa pergunta que ele fez. Tá vendo? A pessoa some e dá trabalho para os outros. Aí, quando a pessoa não some porque foi sequestrada, tudo bem. Aí a gente tem um outro contexto. Agora a pessoa, tipo, sumiu. Do nada. Aquele caso daquele menino lá, que é irmão do meu aluno. 30. Gente, a pessoa sumiu por 30. Brigou com o pai, deu uma treta. E ele foi lá e vazou de casa. Entendeu? E ficou 30 anos desaparecido. É pra acabar com uma pessoa dessa, gente. Aí ele volta, falou que eu fui pra Colômbia. E aí trocou o nome dele pra José. Ai, gente, é pra acabar com o rolê. Voltou com a mãe e filho, entendeu? Sabe? Eu não sei, numa situação dessa, nem o que eu faço, gente. Eu acho que, sei lá. Eu acho que eu matava meu filho. Gente. Uma coça. É uma coça, merece. Nossa, uma coça é tão carioca. Não, uma coça não. Não, então, aí tem essa situação aí, não tem como a pessoa... Muito trabalho, cara. E ele deu um puta trabalho pro pai dele, porque o pai dele ficava colocando, sabe, cartaz, num monte de lugar. Dos pais. Exato, cara, é muita sacanagem. Aí ele fazia isso, aí a galera, o povo também não tem misericórdia, né? Alguns, ligava pro pai dele e falava, então, olha, vi seu filho aqui na rodovia. Ai, coitado, o homem lá correndo e não tinha nada. E aí ele resolveu, né, dizer que tinha recompensa, hein? Piorou, entendeu? Bom, e aí, gente, nessa situação aí, o que vai resolver com essa ação aí? Qual que é o objetivo desse trem? Então, essa ação aí, coitado desse homem que vai ter que entrar com ela, eu lamento demais, porque ele vai ter trabalho demais na vida dele, coitado. Essa ação chamada ação declaratória de ausência, que como é que a gente pode explicar assim de um jeito simples? É uma forma que existe dentro da nossa legislação para você lidar com a pessoa que está sumida, ou enquanto ela está desaparecida, ou até ela voltar, ou se a pessoa nunca mais voltar, né? Porque muitas pessoas não voltam, porque morreram, enfim, e só vai se descobrir isso há muito tempo, ou nem vai se descobrir. A gente tem relato de pessoas que simplesmente morreram, e se vocês colocarem aí para pesquisar, a gente viu várias histórias de várias pessoas que, entre aspas, morreram, literalmente, e do nada volta falando, olha, eu não morri, tô aqui. Então, assim... Um dos casos mais famosos do Ulisses Guimarães, sumiu no acidente Ulisses Guimarães. Nunca acharam o helicóptero, nunca acharam o corpo nem nada. Ele foi declarado morto, né, pelas condições, tava no... mas aí é uma morte presumida, né? Não precisa então, processo todo, não né? Tem, exatamente. Porque agora... estava em situação de perigo, né? Que a lei prevê essas situações. Ou tá em campanha, idade. É óbvio que ele, né? É muito quase certo que ele morreu. Fez busca, não achou, beleza. Agora, a decretação de morte presumida pela ausência, aí é um negócio mais complicado, né? Porque você, na verdade, assim, como você não tem essas... Tem um corpo, né, gente? Você não tem essas exceções. Essas exceções assim, aí da morte presumida. A pessoa não é muito velha, igual essa Afrodite que não era tão velha, era uma pessoa mais jovem. Você não pode presumir que ela morreu, a não ser que ela estava em situação de perigo. Nesse caso, ela não parece estar nessa situação de perigo. Então, você vai ter que entrar com esse processo todo para resolver essa situação enquanto ela fica desaparecida. Tem que lidar com os bens, né, gente? Você tem que resolver a vida patrimonial dela, porque a vida patrimonial dela vai afetar a vida patrimonial do marido e do filho. Sim. Porque você deixa esse pessoal também meio perdido na vida, né? Porque se tem coisas que são em conjunto, por exemplo, o marido precisa resolver. E aí a lei vem muito definindo várias questões, um monte de questões processuais que não convém a gente ficar se prolongando nisso, mas basicamente a gente vai ter que fazer 3 coisas. Primeiro esse marido dela aí vai ter que juntar e fazer pedir ao juiz, né? Tudo isso dentro de um processo judicial, tá, gente? Ele não vai poder fazer porque ele quer, vai ter que... O doutor Apolo tá aí para isso, O doutor Apolo vai ter que pegar aí um trabalho pesado, inclusive. Trazer para a justiça todas essas
essas situações, levantar todos os bens que essa mulher deixou. É as dívidas, né? Aí a gente fala de tudo, né? É o que a pessoa deixa de crédito, o que a pessoa também deixa de débito. O que ela deixa, na verdade? Porque quem some, gente, deixa dívida, tá? Não deixa só bem, não. Infelizmente. Aliás, tem muita gente, tá, que some por dívida. Pra sonegar mesmo. Pra sonegar mesmo. Entendeu? Some por dívida. Gente que some pra a esposa conseguir o seguro. E some pra não pagar pensão alimentícia pra não de pagar filho. pensão de filho. É raro, mas acontece. Exato. Tá? Então, aí o primeiro passo que o Hefesto vai ter que providenciar junto com o Dr. Apolo é fazer esse levantamento dos bens, de tudo que a Afrodite deixou pra eles, assim, né? O que ela deixou quando ela sumiu, naquela data específica, né? E o juiz vai ter que dizer, vai ter que nomear o que a gente chama de curador, que nesse caso é a pessoa responsável por cuidar desses bens durante um tempo, né? Porque O curador seria uma espécie de gerente, um né? gerente, um gestor do vai acabar patrimônio. sendo o Hefesto, né? Pela lei também, geralmente é o marido ou a esposa, né? Gente, No eu sou caso aí ruim vai com esse ser. Hefesto. Foi o marido. Marido, melhor. Aí, o rolê não acaba por aí, porque não basta só você levantar o que a pessoa tem de bens. Você vai precisar, porque vai funcionar assim, em suma, a gente, para ficar uma coisa mais clara, assim, vai funcionar como se fosse um inventário mesmo. Inventário é aquele procedimento que a gente começa na justiça quando alguém morre, né? Então, assim, como a gente está partindo de uma ideia que essa pessoa pode ter morrido, né, ou não, a gente ainda não sabe, não tem essa certeza, você vai ter que organizar tudo de uma forma, e a legislação brasileira prevê isso, tá, gente? A gente não tá falando nada aqui porque a gente quer, tá tudo isso previsto lá em zilhões e zilhões de artigos no nosso Código Civil. Depois que levantar todos esses bens, ele vai abrir o que a gente chama de uma sucessão provisória, né? Que sucessão, o professor quer explicar? Não, é que a sucessão provisória, na realidade, você faz uma sucessão provisória porque não pode ser definitiva, né? O que é a sucessão? É passar pro outro aqueles bens, né? Nesse caso, como ela tá aí nesse processo de sumiu, vai que volta, né? O juiz abre essa sucessão provisória para que as pessoas possam começar a mexer naqueles bens. Então, gente, às vezes a pessoa tem um carro, aí ela precisa vender aquele carro porque o carro vai ficar estragando. Só que como... entendeu? Como o carro tá no nome da Afrodite, vamos supor. O carro está no nome da Afrodite. Ele precisa vender esse carro. Ele não vai conseguir vender se não tiver uma abertura de uma sucessão provisória. Ele vai vender com a autorização do juiz, claro. Vai ter que comprar outro carro no lugar ou aplicar esse dinheiro. Bom, aí vai ver o que o juiz vai decidir sobre isso. Mas pelo menos ele vai poder usufruir dos bens dela. Então, se ela deixou um apartamento, o aluguel ele vai poder usufruir. Então, ele e o filho vão poder usufruir daqueles bens e usar os bens, no fim das contas, né? Rola um processo de que eles estão na posse daqueles bens e usando aqueles bens de uma forma legal. Até porque quando a pessoa some, assim, ela tá ausente nessa situação, e aí você entra com processo e tudo mais, a pessoa não consegue mais fazer por ela. É o juiz que vai determinar tudo, porque a pessoa a qual os bens a gente está falando não está aqui. Então, ela não tem condições de gerenciar. Então, você tem que determinar alguém que vai fazer isso enquanto ela não aparece. Geralmente é marido, pai, filho, pai e mãe. Né? E o juiz vai falando assim, vamos fazer isso. Aí, que a gente chama, tem essas questões processuais, né, do processo em si, que são super burocráticas, mas que você tem que seguir, porque se você não seguir, trava tudo. Então, você vai ter que observar isso. Tem que prestar conta, né? Tem que fazer tudo. Porque na realidade, mas na realidade, o patrimônio é dela. Metade do patrimônio, pelo menos, é dela, continua dela. Casada aí, no caso, na separação. Comunhão parcial de bens. Então, tudo que eles fizeram ao longo da vida, né, juntos ali no casamento, é dos dois. Fica mais fácil dele mexer. Agora, o que a Afrodite tinha antes, a Afrodite é rica, né, gente? Então, assim, o que ela tinha antes, aí fica um pouco mais complicado. Como que vai mexer? E não pode deixar aquilo estragar. O objetivo da sucessão provisória é preservar o bem para caso a pessoa volte. No fim das contas, sobre isso, gente, eu falo... patrimônio. Gente, direito civil é sobre patrimônio, sobre grana, e casamento não é sobre amor. É sobre um negócio jurídico. É um negócio jurídico. E é um negócio jurídico, tá? Aí, então, depois desse rolê todo, nomeia esse curador que é esse gerente aí. Depois de um ano vai abrir essa sucessão e tudo isso que a Lê falou aí vai acontecer. Então vai organizar tudo, vai definir o que faz com o patrimônio. Aí aquilo assim,
tudo vai ser determinado nesse processo aí longo que o juiz vai estabelecendo e o EFESTO vai fazendo, né? Com a orientação do doutor Apolo aí. Aí abre o que a gente chama realmente desse mini inventário, né? Porque se você for pensar, a sucessão, como a lei falou, é quando você sucede, né? Ou seja, você entra no lugar do outro. E geralmente, né? Talvez você já tenha ouvido falar isso, né? O inventário é algo muito comum, né? Todo mundo já sabe. Todo mundo fala, nossa, o meu inventário está 200 anos. É porque é isso mesmo, demora muito. Porque é um processo muito complicado, é um processo muito burocrático, né? Porque você tem que trazer todas as informações. Como a gente falou, esse pessoal veio atrás do EFESTO por causa de dívida. Quem paga a dívida da pessoa que não está aqui? Entendeu? Aí, ó. A pessoa que não está aqui, então eu vou sumir, igual a Lê falou, né? Muita gente some para não pagar a dívida. Mas, gente, alguém vai pagar isso em algum momento, nem que seja o patrimônio, né? O patrimônio dela vai pagar. Obviamente que o herdeiro, enfim, isso aí é uma outra situação. Mas paga agora na sucessão provisória? Não paga agora, tem que esperar. Ai, gente, que inferno. Porque a lei ainda vem muito bela. Como é uma espécie de inventáriozinho, cara, mas são 10 anos, Lu. Espera 10 anos. Amor, mas é isso, entendeu? A pessoa pode aparecer. Tá tudo bem, mas ela tá me devendo. Mas aí, essa é a situação. Se ela tá te devendo, amor, esse o seu momento, entendeu? Vai abrir essa sucessão provisória, o juiz vai mandar, e aí, tá devendo quem? Traz esse povo pra cá. Então você vai lá, filha, faz igual você faria no inventário. Finge que ela morreu. Mas, gente... E vem e fala, juiz, ela me deve, sei lá, 200 mil reais. E se habilita ali, linda. Eu vou receber corrigido, eu quero correção de juros. Porque não dá, né, gente? Mas aí, enfim, aí você boa sorte de outra forma. Aí depois que abre isso tudo, organiza tudo isso, deixa tudo organizado, o EFESTO fica aí com Eros, cuidando de tudo, usufruindo, né, aproveitando desse patrimônio aí. Tá tudo resolvido? Não, e eu, né? credora, me lascando, né? Aí você tá ali esperando, tá todo mundo na expectativa, Alessandra. Ele tá você usando, tem que ter um pouco gente. de paciência. Tipo, 10 anos. Tá. 10 anos. Porque aí depois de 10 anos, é o prazo que a lei estabelece, o juiz, né, alguém vai pedir, geralmente vai ser o marido aqui ou algum credor, enfim, alguém vai poder pedir a abertura da sucessão definitiva. Mas ou seja, morreu. Em tese, né, a gente não pode falar que ela morreu em si, né, em mim, como porque ela, aqui a gente tá falando só do que a lei determina, e 10 anos é um tempo ok pra uma pessoa voltar, apesar que o cara aí demorou 30, mas aí enfim, né, gente, não dá também pra ficar esperando, que a pessoa também tem que resolver a vida dela, né? Cara, mas o que eu acho mais louco dessa situação toda é que, às vezes, a pessoa demora, aliás, gente, você tá numa situação dessa, tá? Não espera as 24 horas e também não espera muito tempo pra entrar com esse processo, não, tá? Exato. Ele sumiu tem 10 anos. Eu falei, ixi, então você já perdeu 10 anos de processo, você vai ter que esperar mais 10. Porque os prazos não são do sumiço, mas são da sentença. São da sentença. E tudo isso é feito no processo, por isso a gente tá falando, gente. É burocrático demais, é tudo feito por sentença, o juiz vai falar e depois essa sentença tem que fazer aquela coisa horrorosa, que é transitar em julgado. Ai, gente, pelo amor de Deus, isso é palavrão. Não. Que é esperar essa sentença passar um tempo para que ela possa valer efetivamente e não ter mais nenhum tipo de alteração. Então, você não espera a pessoa, nossa, mas ele sumiu tem 10 anos. Eu falei, anjo, 10 anos, já perdeu o prazo, inclusive, da sucessão definitiva. Já entra logo com uma coisa, um pedido de sumiço. Mas é bom isso, porque tem aquela situação daquela menina que o pai sumiu, e aí ela ficou... Agora apareceram uns devedores, tipo, cara, mas uns 6 anos depois, porque descobriram um negócio dela na justiça, a galera apareceu, e aí vieram atrás dela. Aí ela não consegue levantar o dinheiro, porque tem uma grana pros devedores, ainda sobraram umas quirelas pra ela. Mas ela não consegue pegar o dinheiro, por quê? Porque tem que fazer esse bendito desse processo. Só que não é dos 6 anos, não passou 6, passou 6 pra ela. Mas vai contar a partir da sentença do juiz. Então, só daqui a 10 anos vai conseguir liberar essa grana e pagar esses devedores. É pra acabar, gente. E a gente tem que lembrar assim, se você for pensar 10 anos, ai, nossa, é muito tempo. Mas em 10 anos muitas coisas acontecem real, né? É muito tempo pra quem tá aqui no rolê, né, sofrendo, né? Mas aí a pessoa, se tá desaparecida ainda, pra ela...
lascou, né? Não tá nem aí. Então é isso, gente. Vai demorar esse tempo todo pro Hefesto ter alguma alteração nessa situação. Enquanto isso, ele vai vivendo do jeito que ele consegue. Boa porque passou 13 anos, né? Já passou aqui um tempo. Então, assim... Então, agora só tá curtindo, óculos escuros na praia, é isso? Exatamente. Gente, acho que passou esses 10 anos, o Hefesto ficou meio assim, tipo, sabe, show me the money, resolveu gastar, gastou adoidado, pagou esses credores aí. Receberam, né, 10 anos depois, quase 11 anos depois, receber essa grana. Acabou essa sucessão definitiva, o juiz abriu. Abriu e mandou pagar geral, entendeu? Pagou aí, geral e dividiu os bens. Ele dividiu por conta que ele é meieiro, o filho recebeu porque herdeiro, né, e na verdade o que sobrou, né, que primeiro, como um inventário, você tem que pagar quem você deve. Exato. Ou seja, o patrimônio dela paga o que ela deve. Né, porque ela em si não tá aí, então o patrimônio dela responde por ela. E aí cada um foi vivendo a sua vida, porque enfim, né, já fez todo o processo, aconteceu tudo, 13 anos passaram, a pessoa realmente achou que já tinha ido embora, né? Exato. Numa dessas, o que rolou na nossa história, tanto o Hefesto quanto o Edos gastaram toda a grana, entendeu? Acho que ficaram já cheio e gastaram tudo como se não houvesse o amanhã. É difícil preencher, né, esse vazio na sua vida, né? Na mulher amada. Exato. Vai, então imagina. Nossa. Gente, mas é assim, né? O problema é que sempre há amanhã, sempre né? há. Sempre há. E como nem tudo são flores, né? A felicidade deles não durou uma lágrima. Mas não estavam felizes, estavam tristes, por isso que eles estavam gastando tanto. 13 anos Não sei, gente. Choros, não sei, vamos lá. Né? Aí quem que aparece, gente, das cinzas, do nada, né? Depois de 10 anos, rolou aquele momento, a volta dos que não foram, entendeu? A dona Afrodite, que havia fugido, a bonita, para começar uma nova vida com um novo boy, um grande amor. É lógico que sim, né? O Ares, com quem ela casou, porque me faltava, se casou não, né, gente? Foi viver em união estável, né? Que não poderia. Porque ela não podia casar. E as pessoas não perdem tempo, né? Também foram quase 13 anos, né? Deu pra fazer filho, né, gente? A mulher fez 6 filhos. Tipo assim, é isso, vamos procriar, né? E aí ela acabou, gente, a Afrodite é triste, tá? Nesse momento, não quero ficar criticando, porque aqui a gente não tá pra crítica. A Afrodite, né, ela acabou dizendo, voltou lá, foi falar com o Hefesto, falou, nem queria voltar, tá? Voltei por pressão do Ares, né? E é sobre isso. Eu só voltei por isso, porque o Ares também, assim... Não queria falar nada, mas ele descobriu que o Eros era filho dele. Nossa, casos de família. Casos de família, né? Cristina Rocha, Cristina onde está Rocha. você? Perdão, meu Deus, se eu fiz algum pecado, Deus. Me perdoa. Passar para outro programa. Vamos mudar aqui, né? O podcast. Gente, eu não sei nem o que falar depois de uma situação dessa, que é real, tá? Porque essas pessoas ficam achando que não é real, tá bom? Tô rindo de nervoso. Tá? Então, assim, todo mundo em choque, né? Gente, olha, eu vou te falar, viu? Eu tive um caso nessa situação aí, viu? Não pode falar. Claro. Mas eu tive uma situação, Conheço alguém? Conheço! Ouviu uma lenda urbana? Ouvi uma lenda urbana. Há quem diga que uma pessoa, né, foi acionada pela amante, porque não quis ficar com a amante, que a amante queria juntar os trapos com essa pessoa. E aí ela falou, então, fulaninho é seu filho. 13 anos depois, tá? E aí virou aquela confusão, contou pro marido dela essa situação. Gente, virou um barraco. Nem tava ausente. Nem tava ausente, foi tudo. Tava bem presente, inclusive. Excessivamente presente, né? É isso. Então, gente, o negócio não é simples, a situação é tensa. E, enfim, como se já não bastasse todo esse rolê, né?
o Hefesto aí nessa situação horrorosa, ter que ficar resolvendo todo esse trem na justiça. Tá vendo, gente? Pra acabar. Eu tô falando, só Mas aí dá é trabalho. cria, né, gente? Eu penso assim. Não, nem vamos falar da questão do filho que não é dele. Não, falar vamos só do abafar. rolezão que ele teve que resolver de vida dessa mulher aí. Vamos abafar esse rolê. caso, né? Assim, gente, e aí? O cara gastou. Gente, o Hefesto gastou grana. Ele Mas era viveu dele, a a vida, metade era dele. dele, uai. Metade dele. pode Fez tudo gastar. que tinha que ter feito, seguiu todos os negócios lá da lei, gente. Tem O que Eros falar também nada. gastou. E Uai. pa- Ele era herdeiro, em tese. A questão que fica lá, vocês falaram que tem um prazo de 10 anos, né? Para abrir a sucessão definitiva. Ela foi aberta no caso deles. Ela foi aberta. Passou todo esse tempo, ela volta depois disso. ó. Tudo bem, mas numa situação dessa, o Código Civil fala que a pessoa pode pegar os bens dela de volta. Não, então exatamente. O que acontece aqui? Ela volta agora, do nada, trazendo todo... Vamos até esquecer esse bafão de DNA. Não, que vamos. é uma outra coisa. É outra A gente já entra num programa do Ratinho. Pra outro lugar. Mas nesse caso dela, que ela volta depois, que já abriu a sucessão, ela volta depois desses 10 anos, meu bem, ela também não pode chegar botando banca querendo as coisas. A vida não funciona desse jeito, socorro. Ó, pelo que a legislação fala, ela voltando depois dessa abertura, dessa sucessão definitiva, tá tudo dividido, tá tudo resolvido, a gente já tem a figura de herdeiro, que é o filho, ou seja, já passou, se tem herança, porque já resolveu tudo. Marido é viúvo, então. Em tese sim, porque ela sumiu, ela não tá aí, então nem tem que se questionar essa questão. Que também a gente tem que entender assim, as questões da personalidade dela com as questões patrimoniais. A gente não resolveu a questão patrimonial dela porque ela não estava ali. E ela chega depois, amor, pelo que a legislação fala, ela só vai ter direito de receber o que der, o que tiver ali. Tipo, ficou uma casa, o Hefesto ficou morando nessa casa. Metade da casa, obviamente, é dela. Isso porque ela volta depois desse período de 10 anos. Né? A gente está falando que ela voltou, então, aqui. Então, o que a legislação vai falar? Se ela volta depois desse período de 10 anos, ela tem direito de receber o que tem ali. Do jeito que tá. Do jeito que tá. Ela não tem... Ai, mas eu tinha negócio. Amor, você tinha. Mas, por exemplo, e se ele, cara, se ele compra com essa grana, ele compra um apartamento. Metade dela, porque aí tem aquela coisa, aquela palavra horrorosa de bem subrogado. Ou seja, você compra um trem, um bem, Já né? começou a ofender subrogado agora? Não, eu vou explicar porque eu demorei muito na faculdade. Não, eu demorei muito na faculdade pra lembrar desse termo. Por que você tá ofendendo o Guilherme? Gosto dele. Você compra um bem, um apartamento, e com esse dinheiro você comprou. Então, pela legislação, você substitui esse bem pelo outro. Mas melhorou, Guilherme? Melhorou, né, gente? Por que que não... Mas por que Eu botar no meio já. Por que não fala substituir, né, gente? Mas aí, é que eu te pergunto, por que lá na hora de escrever o código botou substitui? Não ia ficar mais fácil? É para as pessoas não entenderem já. Só. Entendeu? É a última palavra do substantivo quando você vai na Aurélio? Subrogado. Aí sim, ela também teria. Nesse caso, ele comprou, tinha uma casa, vendeu a casa e comprou 3 apartamentos. Vamos supor, vamos botar 2, né? Número 1. Que aí, no caso, quem teria, ele é o herdeiro, o dinheiro. No caso, é se o Eros comprasse, né? O Eros que herdou, ele pegou metade dele e acabou, né? Não, aí a gente tá falando da situação do Hefesto, porque a gente tem o Mas ele é Eros meieiro. acabou. O Hefesto. O Hefesto é que a gente tem que meieiro. lembrar aqui. Ela volta depois da abertura, 10 anos depois, que a lei estabelece 2 períodos de 10 anos. Se a gente for Não, ver. tudo bem, mas no caso, quem teria que devolver seria o Eros, porque o Hefesto, ele na realidade, ele pegou só a metade que já era dele. Em virtude do casamento. Em virtude né? do casamento, porque ele não é herdeiro, né? Exato, ele é meieiro. Exato. Se fosse outro regime de casamento, de bens de casamento. Ah, não, ele poderia ser herdeiro se é com bens que são fora do casamento. Exato, mas aí a gente não Aí ele sabe se ela deixou. seria, Aí seria. aí ele seria herdeiro. Nossa, o doutor Apolo deve ter cobrado muito bem por essa Foi. porque- Se foi sob o valor da causa, seu currículo real. Real. Então, agora ela chega, ela vai pegar. O que tem aí? Tem isso. Então você me dá metade do que é meu. Entendeu? Se o Porque- Hefesto foi herdeiro de alguma coisa, vale a mesma coisa pro Eros, né? Mesma Vai ter que... Ele comprou alguma coisa e subrogou, substituiu aí, vai ter que devolver pra ela. Porque você meio que você rearranja o que já foi feito, porque a pessoa volta dentro desse período de 10 anos. Agora, vamos supor que ela voltasse 20 anos depois da abertura da sucessão definitiva. 20? Ah, também, gente. Não,
Uai, o menino voltou 30? Imagina se verdade. tivesse aberto o processo. Verdade. Tinha negociado, ué. Tinha negociado. Então, É isso. se ela volta 20 anos depois, amor, é tipo assim, não tem nada. Acabou, é isso, tchau. Você, mas eu tinha isso. Então, mas aí você tinha. Você ficou 20 anos desaparecida depois que resolveu toda a vida de todo mundo. E agora você vai querer? Então, assim, a lei teve apesar de achar muito tempo, mas aí é meu achismo, teve um rompante e falou, não dá. Não dá também pra gente. deixar esse povo que fica na sua espera, nessa insegurança toda. Vai voltar, não vai, a pessoa não pode organizar um negócio, não pode resolver os problemas que ela deixou. Porque, igual, no início do caso a gente fala, a pessoa veio atrás de dívida. Ou seja, ela Deixou tinha dor de dívida. Quer dizer, a Afro deixou, né, gente? Deixou Problema, amor. Problema. Deixou E o outro criando filho de outra pessoa É. por 10 anos, né? Quase 13, É o né? da vida que você herda, Exatamente. que morre e você herda. Exatamente. A maioria que quem deixa problema. É, quem deixa problema. E aí a gente vê que essa situação, ela é tão comum que a gente fica pensando assim, não, isso aí só acontece... Filme, gente. Não, filme, Não. série, não. Acontece demais da conta, assim, total. Então, mas a outra loucura. Especialmente pra fraudar a INSS, tá, galera? Fica a dica aí, INSS, que já está super esperto pra essa situação, inclusive, tá? Essa prova de vida aí não é à toa. Exato. Tem uma outra situação. E agora, ela voltou, aí tem a questão dos direitos de personalidade. Ai, gente, coisa horrorosa também de se falar. Mas tem a questão tipo assim, gente... O nome. Fez uma certidão de óbito pra essa mulher, tá ligado? E aí vai fazer o quê? A gente até viu uma situação dessa que aconteceu, obviamente, no interior de Minas Gerais, né? Nossa. Porque acontece bastante coisa no interior de Minas Gerais, de uma pessoa que justamente aconteceu isso, né? Ele casou com alguém, ele era casado, vivia com alguém, fez uma viagem, foi embora, foi morar no Maranhão. Um trem assim, foi morar longe. E aí, quando ele foi no INSS pra tentar fazer a aposentadoria, ele 200 já tava... mil anos depois. Né? Acho que ele sumiu em 2000, ele sumiu em 93. Aí em 2012 ele foi no... Aí chegou lá e falou, mas o senhor já está morto. Imagina, né? A pessoa chega, porque a família já tinha dado como morto num processo de declaração de ausência. Igual esse. Entrou com o processo, não achou ninguém e dividiu tudo e a viúva recebeu pensão. Exatamente. Porque o cara tinha morrido, a justiça tinha declarado essa pessoa morta. Então agora ele veio, depois desse tempo todo, foi no INSS para tentar fazer a aposentadoria, já descobriu que estava morto. E é muito comum esse tipo de coisa, muito comum real. Você vai começando a ler as reportagens. É você loucura, fica pensando, gente. Isso daí é coisa, sei lá. E aí ele teve que entrar com uma ação pra poder Provar que tava vivo, tá? Essa é a loucura. Cancelar a certidão de Cancelar óbito. a morte, entendeu? Pra poder tentar pegar a pensão que era dele, na real. Não, daqui não era pensão por morte, É. era pensão normal, aposentadoria. Era aposentadoria, entendeu? Cara, é muito louco. Não, e a gente também viu aquela Minas, né, do rapaz que sofreu um acidente. Que Que ele é isso louco. realmente é muito comum. Isso é muito comum, gente, muito comum. A pessoa sofreu um acidente e ficou em estado vegetativo durante um tempo e sumiu da casa. E aí a família fez o quê? Mesma coisa, sumiu e tal. E aí realmente nessa história tem uma questão de fraude aí, de aposentadoria, de seguro DPVAT, que também é muito comum. Então, e o cara ficou, não sei, acho 10 anos numa clínica ou numa A ONG. família escondeu ele na clínica. A família escondeu. Não, a família escondeu. Morreu Não. e depois ressuscitou. A família escondeu o cara na clínica pra poder pegar DPVAT e umas outras coisas. Aí incluiu com o médico da clínica e com o povo lá do cartório, fez a certidão de óbito do homem, entendeu? Nossa. E aí esse homem ressurge das cinzas, né? Ele Acorda. sai do estado vegetativo. Estado vegetativo, e aí é a volta dos que não foram mesmo, e aí ele vai atrás de todo esse rolê, aí dá mó, porque aí dá cancela a crime, certidão, vira uma confusão. exatamente. Que é o caso da Afrodite aqui. Agora ela vai ter que entrar. Gente, o Efésio vai voltar, tá? A ser casado com essa mulher que traiu ele, entendeu? Isso não é discutível. Eu acho que eu li uma vez que tinha gente que fala que, não, que o casamento se desfez. Se eles quiserem ficar casados, eles têm que casar de novo. Tem uma discussão. Tem uma em relação discussão. sobre isso. Mas, assim, teoricamente, cancelou o óbito dela. Ela viveu. Porque o óbito é uma forma de extinção do casamento. é. O óbito não vale, logo
vai ter que mudar toda a documentação. Teoricamente, ele estaria casado com ela, ainda vai ter que fazer um divórcio, gastar com isso. dinheiro. Bom, o doutor Apolo ele é tá- quem se saiu O bem. advogado que se saiu bem Ele já nessa tá história 13 toda. anos ganhando esse dinheiro. Já tá, o doutor Apolo tá ótimo. Pagou a universidade dos filhos, Já. a casa na gente. praia. É doutor Apolo o que a gente falou a situação. Quando a pessoa some assim e dá esse rolê todo, não tem que esperar tanto tempo para poder fazer. Igual essa história que a gente contou, que a pessoa espera 6, 7 anos pra... ele vai voltar, ou ela vai voltar. Gente, mesmo que volte, você precisa resolver a vida dele. Você só vai resolver quando surgir um problema. E quando surgir o problema, às vezes, é tão desgastante, é complicado e você não resolve. E aí você fica, gente, agora eu vou fazer o que na minha vida? Em vez de eu viver a minha vida, eu vou ter que parar para resolver a vida de alguém que nem tá aqui. Que sumiu e que não falou nem nada, não sei se morreu, que às vezes a pessoa sai sem documento. As pessoas pode sofrer um acidente, aí é enterrado como indigente. Você nunca vai saber aquilo. Você não tem como morador de rua, infelizmente, enfim. É que essa história da Afrodite é horrorosa, né? Porque ela ainda volta com essa situação de casada e tudo mais. Mas tem uma galera, gente, que desaparece e real, assim, a família sofre pra caramba, porque você não consegue você não tem um corpo pra enterrar e não tem uma certeza. É problemático porque o luto é muito importante pro ser humano, não é que o corpo ali poder enterrar. E isso é negado nesse caso. Né? E não é todo mundo que some pra fugir de dívida. Muita gente é sequestrado, muita gente cai. Gente, enfim. Tráfico de órgãos, um monte de loucura. Agora, um horror. agora, quando chega uma situação tipo Mamonas Assassinas, né? Ó, a gente precisa ver, a gente tá velho, hein? Mamonas Assassinas, que foi lá, o avião, tudo bem, morreu, né? Você sabe que morreu, embora você não tenha o corpo, você tem uma ideia de que realmente aquelas pessoas morreram, fez a busca e tudo mais. Agora, aqui você não tem nada, né? É só uma incerteza. Então, assim, gente, se alguém estiver passando por uma situação dessa, procure um advogado, tenta resolver a situação. Eu sei que é doloroso, tem várias difícil. ONGs também para essas questões de pessoas desaparecidas. Exatamente. Que tem, inclusive, auxílio jurídico para poder explicar à família o que fazer. O apoio psicológico também, porque por envolver essa questão de luto, de não ter o acesso ao luto, a pessoa às vezes não quer entrar com a ação para não reconhecer algo, né? Também. Psicologicamente, para ela talvez seja interessante. Porque você materializa o seu drama, né? Pesou o clima, hein, gente? Pesou, gente. Pesou. Não, mas é importante, porque essas pessoas... a pessoa precisa de uma resposta. Não é só patrimônio, né? Não é só, eu vou dever, vou pagar, vou fazer... É porque o direito é também... seu patrimônio, né, gente? Mas a gente também tem que dar uma belezada nesse negócio. Temos que pensar também que todo mundo precisa de um desfecho pra história. Não, tem Vamos botar uma beleza nisso. Não, isso com certeza. O problema é que o direito civil não faz isso. Não eu só quero ser clara sobre isso, que é só sobre patrimônio. A gente que tá trazendo outras coisas. Que triste. Que triste, morte horrível do direito civil. Agora, gente, a gente vai pro nosso quadro com o Guilherme, juridiquês em bom português. Qual é a palavra de hoje, Guilherme? O que você tem para nós? A palavra de hoje é decujos. Eu não estava preparado para isso. Mas essa palavra é maravilhosa. Todo mundo gosta dela. Todo mundo fala. Pode até não saber o que significa. Não importa, mas a pessoa fala. Decujos. O que é o decujo? Decujos vem do latim, gente. É coisa chique, né? Chiquérrimo. Decujo sucessiona agito. Olha como você é bom de latim. Viu? Tem que Não sei se eu sou bom, mas eu engano direitinho, né? Que literalmente, em bom português, é o que é, meninas? De cuja sucessão se trata. Exato. Porque é assim a pessoa que morreu. É um monstro. Simples, né, gente? Mas o direito não gosta, né? Aí, o que você tem? Você encontra uma petição verdadeira, real, que os advogados aí vão saber ouvindo a gente, de um cara que colocou fulano, deixou 5 decujinhos. Maravilhoso, gente. Então, assim, é sobre como o direito ferra a vida da gente. O Pink tá chorando de rir aqui. E é real, né? Essa tristeza que o advogado tem que lidar de ter que escrever um negócio que também não sabe o que tá falando. Os Os decujinhos é muito bonitinho. Essa geração de Pokémon eu não conheço. São novos. Nossa, eu vou montar uma banda de heavy metal. Guilherme e seus decujinhos. Eu não sei qual geração que a gente tá, né? A gente acho que eu sou cringe. É cringe, eu também sou cringe. Eu sou Z, não sou? Acho que eu sou Z. Eu também.
Não sei, Década de 80, é a galera isso. Z. Galera, esse foi o podcast de hoje. Mandem suas histórias para nós. Ai, manda mesmo, gente. É tão bom. É tão bom porque as pessoas têm umas histórias maravilhosas, Muito gente. maravilhosas. Uma A melhor que vida a outra. supera a ficção, supera a arte. Total. E o Exatamente. direito não acompanha essa evolução. Por isso que é maravilhoso. Aí a gente tem que inventar coisas. Como advogado, a gente tem que inventar as coisas para poder resolver os negócios. Senão não resolve e segue a vida. Exatamente. Mandem para nós. Beijo, até a próxima. Até. Tchau! Faz direito. Faz direito, galera.